Eu já estou ao lado do gerente de projetos da Coordenadoria de Engenharia do Detran, João Moessa de Lima. Lembrando que você pode mandar sua pergunta ao gestor, que a gente repassa ao nosso convidado. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, João, e seja bem-vindo à RDTV. Bom dia a todos. Espero que eu consiga esclarecer as dúvidas que as pessoas têm. Principal dúvida, acredito que nós como cidadãos, é como funciona a questão das taxas e impostos aplicados pelo Detran. Há uma obediência à legislação federal, estadual? Fala um pouquinho sobre isso. Fazer uma diferença entre impostos e taxa. Impostos, como o próprio nome está dizendo, é imposto, né? Quer dizer, você impõe... Você é obrigado a pagar. Não há que discutir valores. Agora, a taxa não. Taxa tem que ter um princípio da prestação do serviço, né? Você tem que cobrar de acordo a remunerar o custo daquele serviço que está sendo prestado. Se o serviço custa R$50, para o órgão que está fornecendo o serviço tem que cobrar R$50, não pode cobrar 100. Porque esse princípio da avaliação do valor da taxa está previsto na nossa Constituição Federal. E quando se extrapola esse princípio, a cobrança é ilegal. E o Detran está cheio de valores nesse sentido. Inclusive, em alguns casos, cobrando o serviço que não é prestado ao contribuinte. Tipo quais? Por exemplo, a pessoa não licenciou o carro ano passado e chega no Detran para licenciar esse ano, ele deveria pagar apenas o licenciamento de 2013, porque o Detran só vai emitir o documento de 2013. Mas o Detran vai cobrar dele a taxa de licenciamento de 2012. E essa cobrança é indevida, porque é o seguinte, serviço eu só devo quando eu solicito, diferente do imposto. Eu utilizei o veículo ou não, o imposto é sobre a propriedade. Eu tenho um veículo, eu devo imposto. Eu não estou usando o veículo, não preciso licenciar. Eu não sou obrigado a licenciar o veículo. Eu sou proibido de circular na via pública sem licenciamento. Se eu não usei, se deixei meu carro estacionado na garagem durante um ano, eu não fiz uso dessa propriedade. Não, a propriedade você tem. Você não fez uso da via pública, então você não precisa de documento. Se a autoridade policial chegar na sua casa, você apenas tem que provar a propriedade. Está dentro da minha garagem, eu tenho que provar a propriedade, eu não tenho que provar licenciamento. E então, hoje é cobrado esse licenciamento? Desde 2001 o Detran cobra, pelo menos um licenciamento, pode se tiver mais que um atrasado, o Detran cobra um. Cobra o atual e mais um atrasado. Isso está cobrando desde 2001. Qual é outro tipo de taxa que o Detran tem abusado um pouquinho na cobrança? Com relação ao gravame, até 2004, quem fazia inclusão de gravame e exclusão de carro financiado era o Detran. Em 2004, o Detran entrou no SNG. Então, quer dizer, quem faz a inclusão de gravame hoje abaixo é a própria financeira. Se você compra, por exemplo, Bradesco, Banco Brasil, qualquer financeira que você pegar o financiamento, eles fazem essa inclusão do gravame. E você paga lá para eles. Eles não fazem de graça. Eles cobram, faz, e o Detran cobra de novo. Então a gente paga duas vezes, seria isso? Paga três, porque quando você quitar o carro, o banco vai lá e baixa, o Detran cobra de novo. Essa taxa custa R$87, o Detran cobra R$87 duas vezes indevidamente. Sem contar que você paga o registro do contrato, né? Que é para escanear aquelas folhinhas ali, eles cobram de 200 a 400. Esse é mais ilegal ainda, porque essa taxa foi distribuída através de portaria, o que é vedado pela Constituição Federal. Tributo só com lei. E esse da registro do contrato, os valores foi estipulado através de portaria. Ou seja, em nível estadual. Não, a lei seria estadual, mas tinha que ser uma lei aprovada pela Assembleia. Sem contar que há diferença de valores. Você paga de 200 a 400 pelo mesmo serviço, o que também é proibido pela Constituição Federal. Deveria ser uma taxa única. Taxa única. Não estou dizendo qual valor que é o correto, se é o de 200 a 400, mas tinha que ser igual para todo mundo. Se você comprar um carro 1000 para uso particular, você paga 200. Se você colocar ele de táxi, você paga 250. A Constituição Federal veda esse tipo de cobrança. Serviços idênticos, valores idênticos. E como que o contribuinte pode reclamar esse tipo de situação irregular que o Detran tem aplicado? O Detran aproveita que é o seguinte, é difícil para uma pessoa fazer uma reclamação para não pagar R$100. O custo para ele reclamar é muito alto, então ele acaba pagando.
quem deveria tomar a providência é o Ministério Público. Tem uma ação pública para impedir essas cobranças, né? Que para o cidadão é o seguinte, o trabalho que ele vai ter para questionar um valor de R$100, ele acaba pagando. E o Detran abusa nesse sentido, porque sabe que as pessoas não vão atrás de reclamar uma cobrança de R$100. O senhor disse que algumas taxas são cobradas desde 2001, caso, por exemplo, do licenciamento. O senhor trabalha dentro do Detran, é gerente de projetos da Coordenadoria de Engenharia. Como é possível fazer esse controle interno, os próprios servidores denunciarem esse tipo de abuso? Em 2005, eu entrei com ação popular contra essas cobranças indevidas. O processo foi arquivado que o juiz falou que eu não tinha direito de fazer ação. E foi arquivado. Quer dizer, esse tipo de ação, quem devia tomar essa atitude seria o Ministério Público. Porque o Ministério Público está lá para defender a legalidade dos processos, né? E ele faz em nome de todo mundo, né? Devia entrar com ação pública, que talvez seja ação adequada, mas não tem conhecimento que o Ministério Público tenha entrado, e essa ação que o juiz, o magistrado falou que eu não tinha direito de fazer, o Ministério Público tinha a obrigação de continuar, porque quando a ação popular, quando a pessoa desiste, o Ministério Público é obrigado, se o autor desistiu, e o Ministério Público deveria ter continuado com a ação. Eu não sei o desdobramento que foi dado. E a questão das multas, João? Outra reclamação muito forte do cidadão é o abuso da aplicação das multas, especialmente quando tinha a questão dos radares, a gente falava muito da indústria das multas. O Detran tem participado erroneamente na aplicação dessas multas? Ou na cobrança dessas multas? Deixa eu fazer um comentário meu com relação à multa. Eu, particularmente, não acho que a indústria da multa. Eu acho assim, a pessoa que é multada porque ela cometeu uma infração. Então, a maioria das pessoas não tem multa. Quando nós tínhamos equipamento eletrônico de radar, 20% da frota tinha multa, 80% não tinha. Hoje, esse índice deve cair a menos de 10%. Quer dizer, a maioria absoluta das pessoas não comete infração. Então, esse que comete tem que ser multado mesmo, que até para se educar e tentar não repetir e não causar atos de insegurança no trânsito. O que tem ocorrido é o seguinte: as multas são aplicadas e o Detran não cobra. É o contrário, nesse caso. Por exemplo, se você chegar no Detran hoje para renovar a carteira e você tiver R$10 mil de multa no seu prontuário, você renova sem pagar. Desde junho de 2003, o Detran deixou de cobrar multa na renovação da CNH, o que é expressamente proibido. O parágrafo 8º do artigo 109 do CTB fala: não se renova a CNH, não se emite uma nova CNH com multa no prontuário, com débito no prontuário. O termo que fala é débito no prontuário. Quer dizer, desde junho de 2003 o Detran deixou de cobrar. O Detran alega que quem deve a multa é só o proprietário. Não, quem tem que pagar a multa é o que for primeiro no Detran. Se o proprietário for renovar o documento do veículo e o condutor não tiver feito a habilitação, tudo bem, ele vai ter que pagar. Quer dizer, nenhum nem outro documento pode ser emitido com multa, nem o documento do veículo e nem a CNH. E o Detran não tem cobrado e acaba refletindo lá no pátio, né? Nosso pátio está cheio de carro porque não se cobra a multa, acumulou, o cara não deixa. E outra situação da multa que o Detran também não cobra é no carro apreendido. Se o carro for apreendido, está embriagado, sem CNH, documento vencido, sem placa, der 2 mil de multa, você vai lá, licencia e pega o carro sem pagar multa. Tá certo, João. A gente vai a um breve intervalo e na volta a gente volta para falar sobre a questão do pátio e sobre a arrecadação que o Detran tem em razão dessa aplicação de taxas e impostos. E você fique com a gente. Sensible Moda Atual. A Sensible Moda Atual é uma loja moderna, de olho nas tendências da moda, buscando novidades em roupas despojadas, confortáveis e criativa para atender mulheres modernas que não abrem mão de estar sempre segura, feminina e bonita. Sensible Moda Atual, Avenida São Sebastião, número 40, Cidade Alta. Fone 3637-4088. Gente achando que a dengue é brincadeira. Quem leva a sério esse problema vai direto ao foco. A dengue mata e não se pode brincar. É preciso eliminar a larva do mosquito antes dele nascer. Faça a sua parte em casa e no trabalho. E se você vê um criadouro em residências, empresas ou terrenos baldios, denuncie.
Dengue é coisa séria. Governo de Mato Grosso. Mais por você. Paz, união, ética, amor e respeito. Que estes brilhos permaneçam sempre em sua família. São os desejos da Lavanderia Alba. Muitas das coisas que a gente aprende não estão nos livros. É por isso que o SIM desenvolveu a formação integral Preparando para a Vida. Uma pedagogia exclusiva que faz acontecer. Faz acontecer um sonho como o da Tainá, aprovada para medicina em 4 universidades federais. Faz acontecer vitórias. SIM é campeão pelo 10º ano consecutivo dos Jogos Estudantis de Cuiabá. Aprendizado que vai além dos livros é com o SIM. Colégio Isaac Newton. Formação integral Preparando para a Vida. Viajar é muito bom, principalmente com segurança e conforto. Por isso, o governo do estado acaba de inaugurar quase 60 quilômetros de malha asfáltica, interligando Cuiabá aos distritos de Paraíso de Manso e de Bom Jardim. Além de beneficiar o escoamento de grãos e da pecuária, o turismo ao Lago de Manso e a Nobres ficou fácil de curtir e mais tranquilo na hora de voltar para casa. Governo de Mato Grosso. Mais por você. Estamos de volta com o RDTV e com o João Moessa de Lima, que é gerente de projetos da Coordenadoria de Engenharia do Detran. Antes do intervalo, João, a gente falava sobre a questão do pátio, que está lotado de veículos no Detran. Isso acontece por quê? Vale mais a pena largar o veículo lá do que ter que pagar todas as taxas para retomar esse veículo? De certa forma, principalmente no caso de moto, por exemplo, que o valor é mais fácil a pessoa comprar uma moto nova, financiada, pagando uma pequena parcela, do que ela pagar a multa, né? E o problema do pátio não é só em Cuiabá. Quase todas as cidades nossas estão lotadas, Rondonópolis, Cássio, não é só Cuiabá. Cuiabá é aquilo que é mais visível, né? Por ser a capital. Ser a sede. Ser a sede é mais. Mas isso acontece ainda por negligência do próprio Detran. Se o Detran tivesse cobrando essas multas das pessoas, quer dizer, não havia interesse do carro ficar lá. Como o Detran não cobra a multa, fica. Se tivesse cobrando através da emissão da CNH, toda vez que o veículo fosse apreendido e cobrasse a multa, quer dizer, o veículo é apreendido não cobra a multa, ele é apreendido de novo, acumula 2. Aí deixa de ser interessante. Quer dizer, se o Detran estivesse cobrando todas as multas da apreensão, no momento da apreensão para liberar, para não deixar acumular, e tivesse cobrando as multas na renovação da CNH, não acumularia, quer dizer, não vou dizer que solucionaria o problema do pátio, mas muitos carros certamente não estariam lá. A impressão que você tem, então, que o Detran tem penalizado as pessoas que fazem as coisas corretamente, é isso? É mais ou menos isso, cobra a mais de quem anda certo e deixa de cobrar de quem comete a infração, que é a minoria, que devia ser, até porque é o seguinte, cobrar multa é educar, forçar o cidadão a lembrar que é o seguinte, na próxima vez ele toma mais cuidado, como não cobra, ele abusa, né? Quando a questão afeta o bolso, a educação ocorre. A educação, né? vem junto. O Detran é uma das principais fontes de arrecadação do Estado, João. Além dos próprios impostos, tipo ICMS, o Detran, por causa das taxas e dos impostos aplicados, garante uma arrecadação muito alta para o Estado. Esse dinheiro é de fato reaplicado no Detran e no Ciretrans ou não? Há uma nova frente de aplicação com esse dinheiro de arrecadação? Olha, a partir de 97 começou a haver muito desvio de finalidade da arrecadação do Detran, desviar para outra finalidade. Ano passado o Detran arrecadou mais de 200 milhões, ficou com 100 milhões, quer dizer, 50% da taxa do Detran foi desviada para outra finalidade. A maior parte para serviço de segurança, para o FESP, que usa dinheiro de taxa, o FESP usa hoje 44% das taxas do Detran e 60% das multas. É uma afronta à Constituição Federal. No caso da multa, afronta a própria Constituição que proíbe o Estado de legislar sobre legislação de trânsito, né? Quer dizer, quando se proíbe, ele não podia destinar multa para outro fim e afronta ao CTB, que o CTB já diz aonde se aplica a multa. O CTB é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, o desvio, ano passado, foi 50%. Na realidade, é o seguinte, o Detran teve um superávit de 100%, quer dizer, se a despesa do Detran for em torno de 100 milhões, o Detran teria que arrecadar em torno de 100 milhões. Para conseguir equilibrar. Tudo isso que arrecadou a mais, essa cobrança é indevida. Através dos artifícios de cobrar 2 licenciamentos, cobrar por serviço que não é prestado, cobrar valores irreais, por exemplo.
até 2011 a emissão do CRV era 60, agora passou para 180. Triplicou. Quer dizer, se agora está cobrando certo, então antes estava cobrando errado. Mas com 60 o Detran sobrevivia. E já havia recurso para repassar para outros órgãos. O Estado tem usado dinheiro de taxa do Detran para pagar folha. O Estado tem usado multa da PRF, multa do DENIT, o recurso do FUNSET, que é tudo recurso da União, para pagar folha. E aí, além da omissão do Ministério Público Estadual, há a omissão do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal devia tomar as providências para que os recursos da União fosse repassado. No caso do FUNSET, por exemplo, ficou definido que todos os Detran teriam que reter a parcela da multa de todos os órgãos e repassar para o Denatran. Quer dizer, era para evitar que a prefeitura deixasse de repassar. Ou seja, ia ser reaplicado na própria autarquia. Não, o do FUNSET vai para o Denatran que gerencia isso. Quer dizer, o Denatran tentou Mas é a instituição agilizar, nacional para gerenciar esse recurso. O Denatran tentou agilizar através do Detran para não perder o recurso, e o Detran está ficando com o recurso. Quer dizer, o Detran que não está repassando, não repassa. Por isso a PRF está ameaçando colocar o Detran no cadinho. Deveria ter colocado, porque aí receberia. A informação que eu tenho é que só a Prefeitura de Cuiabá tem recebido o dinheiro de multa. Os demais do Brasil inteiro não têm recebido. Como conseguir evitar esse tipo de situação de irregularidades no repasse desses recursos, tanto para outras pastas que não são da alçada do Detran, quanto em nível nacional? Aí, caberia às autoridades fiscalizadoras tomar providência, no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, quer dizer, para garantir, porque se foi criado o fundo, esse fundo é para reverter em segurança a nível de Brasil. E o recurso não chega lá, né? Hoje, quando você paga a multa de outros órgãos, está entrando na conta única de Estado como se fosse um recurso orçamentário. Quer dizer, a multa da PRF, a multa do DIT virou recurso orçamentário. Esse recurso não é nosso, esse recurso é extra-orçamentário, é de outro órgão. Está caindo na conta única do Estado, não é nem na conta única do Detran. O Detran virou uma fonte para o Estado para garantir essa poupança, para conseguir arcar com as despesas das outras pastas? Infelizmente virou. O Detran está ajudando a equilibrar as contas do Estado. O Detran deixa de honrar os seus compromissos para pagar a despesa de outros órgãos. E pior que tem promotor que concorda com isso, que acha que o Detran tem que ajudar mesmo. E o contribuinte acaba pagando 2, 3 vezes pelo serviço. O contribuinte acaba sendo onerado e recebe de volta um serviço ruim. O senhor é gerente de projetos da Coordenadoria de Engenharia do Detran. Em 2013, a gente já até noticiou hoje no jornal a mudança no secretariado, no staff do governo Silval. Já teve uma nova conversa com o novo presidente do Detran para evitar que esse tipo de situação ocorra, para expor esses problemas graves e crônicos do Detran? Essa semana eu já tive uma conversa com ele, mas de outros assuntos eu não conversei especificamente sobre isso. Até porque ele chegou agora há uma semana, né? Tem que dar um tempo para ele se situar dentro do órgão, né? Quer dizer, não houve, eu particularmente não tive uma conversa com ele nesse sentido, mas pretendo ter. Alguns meses eu encaminhei, aliás, no final do ano passado eu encaminhei um ofício para o CETRAN, fui pessoalmente no CETRAN, entreguei para vários membros do CETRAN com relação a esse problema das multas, né? Mas não foi mudado, continua do mesmo jeito. Eu pretendo ter uma conversa com o presidente, mas ainda não houve tempo, até porque ele está lá há pouco tempo, ainda é muitos assuntos para ele assimilar, né? Então, ao que for possível, eu vou ter uma conversa com ele. E na própria gerência de projetos da Coordenadoria de Engenharia, quais são os projetos para 2013 que já vieram encaminhados de 2012? Olha, lá na engenharia nós temos 2 tipos de projetos, um que faz sinalização e o que eu trabalho que é em caso de obras, né? De reforma de Seretran e prédio. Nós temos para fazer esse ano, temos a reforma e ampliação da Seretran de Água Boa, de Rondonópolis, de Peixoto de Azevedo e de Araputanga. De Sinop foi licitado para funcionar a nova Seretran, mas não apareceu nenhum concorrente, quer dizer, nós licitamos uma obra de 1.500.000 e não veio nenhum interessado para fazer a obra. Então não foi contratar ninguém. E nós temos a previsão de fazer mais algumas reformas. Está previsto fazer a reforma da Seretran de Cássio, mas esse
para liberar o orçamento, a gente depende da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Planejamento, quer dizer, está terminando o projeto, né, de outro CETRAN, mas na hora de licitar, só licitamos se a Fazenda autorizar. Primeiro o planejamento tem que liberar o empenho, a Fazenda tem que liberar. Tem todo um trâmite burocrático. O DETRAN não é autarquia só na lei. De fato não é mais, não tem uma autonomia nenhuma para fazer investimento nenhum. Tudo depende da Cefaz, da SAD, do governo do estado de uma maneira geral, né? João Queiroz pergunta por meio do nosso chat se o Ministério Público Estadual ainda não adotou nenhuma medida para coibir ou para denunciar essas irregularidades no DETRAN. O que a população faz? Com relação à taxa, eu desconheço. Mesma ação que eu ingressei em 2005, que foi arquivada, desconheço que o Ministério Público tenha agido. E não é por falta de conhecer o assunto, porque eu já conversei com vários promotores informalmente várias vezes. E teve um promotor que disse que achava justo o DETRAN ajudar. Discordo, ele disse assim, mais ou menos assim, eu discordo com os valores que o DETRAN cobra, mas acho justo ele ajudar. Eu falei, não consigo entender, se o senhor acha que os valores cobrados é injusto, mas acha justo o desvio, então fica difícil, né? E o cidadão comum, e a dona Maria, o seu José, o seu João, que acaba pagando por essas taxas duplamente ou triplicamente, como que ele pode fazer para recorrer ou para denunciar esse tipo de irregularidade? Olha, para o cidadão fazer essa denúncia individualmente é complicado, porque assim, o custo que ele tem para denunciar, para rever esse valor, vai ser maior que o valor que ele vai conseguir reaver, né? Quer dizer, aí um atitude seria talvez reunir um grupo de pessoas e entrar com uma ação coletiva, né? Porque aí se divide o custo, né? E consegue reverter esse tipo de situação. Mas eu, particularmente, não vejo horizonte de mudança, não. A tendência é continuar do jeito que está. Tá certo, João. Obrigada pela presença no RDTV. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero ter esclarecido esse problema do DETRAN.